Saudações, graça e paz para todos vocês. Nós estamos novamente em mais uma aula da revista da Escola Bíblica Dominical, e onde nós vamos estar aprendendo hoje sobre a chamada profética de Samuel. Toda essa revista desse trimestre está falando sobre os livros de 1º e 2º Samuel e vai nos dar um panorama, vai nos dar um vislumbre, nos dar um entendimento maior sobre o surgimento da monarquia instituída por Deus na nação de Israel. Vai nos mostrar o final da história de Juízes, o último grande juiz na nação que foi Samuel, e vai falar sobre o reinado de Saul e também no reinado do rei Davi. E hoje, especificamente nessa aula, nós vamos ver sobre a chamada profética de Samuel, como ele foi chamado, como ele foi preparado para poder exercer esse cargo tão importante, tão vital, que Deus sempre levantou profetas, homens escolhidos para poder estar levando a sua palavra. E nós vamos ter um entendimento justamente sobre essa questão. O que faz um profeta? Qual é a diferença do profeta do Antigo Testamento para o profeta do Novo Testamento? Quando nós falamos do profeta do Novo Testamento, também estamos nos referindo aos profetas do dia de hoje. Qual é a legitimidade que a Bíblia nos dá para que haja profetas no dia de hoje? Será que os profetas atuais têm a mesma autoridade profética que teria, por exemplo, o profeta Jeremias, ou Oséias, ou o profeta Isaías? Ou será que algo de diferente eles possuem? Então nós vamos estar vendo isso na aula de hoje. Nós vamos ver a diferenciação também de dom de profecia para ministério profético, que há uma diferença essencial nisso. Muitos irmãos acabam confundindo isso hoje. E isso, dentre outras coisas, que nós vamos estar vendo nesse rápido estudo. Bom, o textual, de acordo com o que a revista nos mostra, está baseado em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 10, que nos diz o seguinte: Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Algo interessante que nós já podemos vislumbrar desse texto é a questão de o profeta escutar a voz de Deus. O profeta escuta, entende e transmite a palavra do Senhor, que, vamos dizer assim, seria o foco primordial daquele que tem uma chamada profética, daquele que é um profeta do Senhor. A verdade prática nos revela o seguinte, que a verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Então nós vamos ver que um profeta simplesmente é um porta-voz, é um representante, um embaixador, por assim dizer, representando alguém maior, que na verdade é o próprio Deus. O profeta jamais pode falar de si mesmo, o profeta jamais pode dar suas ideias, suas opiniões, o profeta simplesmente transmite aquilo que ele recebeu. A leitura bíblica de classe está baseada em 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 a 10. Não vou ler, o irmão pode estar acompanhando a sua revista, lendo a sua Bíblia posteriormente, mas o resumo básico disso é na ocasião em que Samuel já se encontrava junto com Eli lá em Siló, servindo a Deus no tabernáculo, e no meio da madrugada, por 3 vezes, Samuel, que tinha por volta dos 12 anos nessa época, ele escutou a voz do Senhor o chamando. Mas Samuel não tinha um conhecimento de quem era o Senhor ainda, no sentido de que ele não tinha tido ainda uma experiência pessoal com Deus. Certamente Samuel ouvia falar do Senhor, estudava sobre o Senhor, estava no templo servindo a Deus, mas ele não tinha uma experiência pessoal, não tinha tido uma intimidade com Deus ainda. Tanto que por 3 vezes ele se levantou no meio da madrugada e foi falar com o sacerdote Eli, achando que Eli o estava chamando. Até que Eli na 3ª vez deduziu que poderia ser Deus, poderia ser o Senhor chamando Samuel, e orientou ele a como atender esse chamado, coisa que Samuel fez corretamente na próxima vez que o Senhor chamou. Então, basicamente é isso que está falando desses 10 versículos de 1 Samuel. Bom, vamos ver essa questão de profeta, porque a visão que muitos têm hoje no meio evangélico, o profeta é um adivinho. Eu já vi inclusive muitas lives, muitos vídeos em Face, ou YouTube, enfim, em que nós vemos pessoas que se dizem servas do Senhor, que são profetas, e que parecem verdadeiros adivinhos, adivinham o nome do fulano, o que o fulano está precisando, adivinha qual é a cor da roupa que o fulano está vestindo, o CPF. Quantas vezes eu já vi profetas falando que sabe o número de CPF de cor de fulano, número de RG. Então a visão que as pessoas têm de profeta é
que é simplesmente aquele cara que adivinha o futuro, é um adivinho. É um adivinho autorizado por Deus que sabe o que vai acontecer daqui a 2, 3, 4 anos, daqui a um milênio. Mas na verdade, ser profeta é muito mais do que isso. Pode sim, como já aconteceu muitas vezes, haver alguma predição, alguma informação que Deus passa para o profeta relativa ao futuro. Mas um profeta, essencialmente, ele serve como um porta-voz de Deus e ele tem a função de procurar levar o povo a se voltar para Deus, a escutar aquela mensagem que ele está falando em nome de Deus e fazer com que o povo obedeça, escute aquela voz e se volte para o Senhor. Basicamente é essa a essência de ser profeta, é transmitir corretamente a mensagem divina e exortar o povo a cumprir aquilo que o Senhor está passando através desse servo. Bom, aqui cita um texto muito interessante na introdução de Jeremias capítulo 23, versículo 28, que diz o seguinte: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Então, todo esse capítulo 23 aqui, ele vai estar falando, o profeta Jeremias, sobre os falsos profetas, em que os falsos profetas falam suas próprias palavras, mentem, dizem que é a palavra do Senhor quando não é, são seus próprios desejos. Então, isso acaba ocasionando no mau testemunho, acaba ocasionando realmente na revelação de que existem pessoas que querem se aproveitar do povo de Deus para seus benefícios próprios. E há um alerta em toda a Bíblia para a gente tomar cuidado com isso. Então, o profeta de verdade, quando ele recebe a palavra do Senhor, ele tem que falar exatamente aquilo que ele recebeu. Seja algo bom, seja algo ruim, seja algo que agrade o povo, seja algo que desagrade o povo. O profeta tem essa função e é por isso que o profeta sofre muito, o profeta é muito perseguido. Bom, o primeiro subtópico nós vamos ver sobre definindo o profeta em Israel. Nós vamos ver como no livro de Samuel surgiu a primeira menção de um profeta. Nós vamos dar, no segundo parágrafo, a definição de profeta, o sentido hebraico, que realmente quer dizer. E nós vamos ver um pouco sobre Samuel e os demais profetas que surgiram logo após o profeta Samuel. Samuel deu um início ao ministério profético na nação de Israel. A escolas, como nós vamos ver no parágrafo seguinte, não vou adiantar muito. Bom, o primeiro parágrafo vai falar sobre a questão de a primeira menção de um profeta no livro de 1 Samuel. E não está escrita a palavra profeta, na verdade está especificando seu correlato, que seria homem de Deus. Hoje em dia nós falamos até de uma forma banal, né? Fulano é homem de Deus, fulano é mulher de Deus, mas nos tempos bíblicos, quando você chamava alguém de homem de Deus, você estava reconhecendo que aquele homem era um profeta, era alguém separado por Deus, era alguém que tinha uma intimidade, que escutava a voz de Deus e que estava ali para poder cumprir os desígnios do Senhor, levar o povo ao arrependimento, levar o povo a voltar a servir a Deus. Então, em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 27 a 36, tem todo um relato ali de um homem de Deus que chegou para poder transmitir uma profecia, uma direção para o sumo sacerdote Eli, porque os seus filhos estavam cometendo blasfêmias, estavam cometendo pecados abomináveis, não estavam se arrependendo, estavam desviando o povo, e ele mesmo, como sumo sacerdote, não tomou nenhuma atitude com relação a isso, deixou seus filhos agir da forma que queria. Então ele também foi culpado. Então Deus levantou uma pessoa, um profeta, para poder estar transmitindo para os sacerdotes, seus filhos, que os sacerdotes deles chegariam ao final, eles seriam mortos por causa disso. Então o texto ali não fala profeta, mas fala homem de Deus, que tem o mesmo sentido, uma pessoa levantada por Deus num tempo de extrema necessidade para transmitir uma palavra para uma pessoa. Definição de profeta. O segundo parágrafo vai nos falar sobre o significado da palavra profeta no hebraico, que vem a significar nabi, que nada mais é do que a pessoa que é chamada por Deus, um orador. De acordo com o parágrafo, de acordo com alguns hebraístas, não se tem um significado exato dessa palavra. Mas dentro dos contextos das histórias que são relatadas na Bíblia, nós podemos perceber que um profeta nada mais é do que um porta-voz divino, alguém que tinha a missão de levar o povo a obedecer à vontade de Deus. Então o profeta ele tinha essa missão, ele recebia a mensagem, ele era um orador, ele proferia. Profeta vem dessa palavra, proferir. Ele falava, ele dirigia palavras que não eram palavras suas, eram palavras de Deus, tanto que ele usava aquela fórmula, os profetas do Antigo Testamento. Assim disse o Senhor, ou assim me falou o Senhor.
ou seja, dando a entender que as palavras não eram dele, mas eram palavras vindas diretamente de Deus, que ele estava ali com a intenção de comunicar e de levar o povo a obedecer aquelas palavras. O profeta era o chamado homem da hora. Ele se levantava para poder exortar o povo ao arrependimento, a uma mudança de caminho, a uma maior obediência às leis do Senhor. Ele estava lá com essa intenção. Interessante também que aqueles que escutavam a voz do profeta no passado, eles seriam bem-sucedidos, eles eram bem-sucedidos. Por quê? Obedecer a Deus, você vai colher coisas boas de Deus, vai colher as bênçãos do Senhor. E não escutar a voz do profeta era praticamente a mesma coisa que você não escutar o que Deus estava falando. Você desobedecer ao profeta no Antigo Testamento significava você estar desobedecendo ao próprio Deus, ao próprio porta-voz de Deus. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Moisés e com Arão, quando o povo desobedecia às ordens deles, porque eles estavam ali como representantes de Deus na nação de Israel. Foram os primeiros profetas, por assim dizer. Bom, no terceiro parágrafo vai falar sobre Samuel e os demais profetas. Samuel, ele deu início à unção dos reis na nação de Israel. Quando um rei era levantado, ele tinha que ser ungido por um profeta, e Samuel foi quem deu início a isso. Alguns estudiosos vão falar que Samuel ele deu início ao movimento profético na nação de Israel, que ele criou escolas de profetas, locais onde as pessoas eram separadas por determinados critérios para estudar as leis do Senhor, para estudar o Pentateuco, para poder orientar o povo. Eles também não se firmavam somente nisso, não se firmavam somente na questão de dar profecias, mas eles também atuavam como escrivãos, eles trabalhavam assim, na parte administrativa do império. Os profetas, e haviam os profetas específicos da corte, eles estavam lá para poder dar orientação para o rei, dar conselhos, explicar como a lei funcionava naquilo que o rei não conhecia. O profeta estava lá para isso também, não apenas para ficar adivinhando o futuro, mas para poder ajudar ao rei a poder governar de uma forma sábia, de uma forma justa e principalmente de uma forma bíblica, de uma forma fiel às ordens do Senhor. Alguns exemplos de profetas: o profeta Samuel, como nós já estamos vendo, e o profeta Natã e Gade, que foram profetas que viveram na época do rei Davi. Natã, principalmente, foi aquele profeta que foi lá e falou com Davi quando Davi tinha adulterado com Batseba. Deus já tinha falado tudo com Natã, Natã sabia de tudo, ele foi lá confrontar o rei Davi. E Natã foi muito corajoso. O profeta tem que ser uma pessoa corajosa, porque você confrontar um rei no seu pecado, ainda mais Davi, que já tinha matado muitas pessoas, que já tinha matado Urias, poderia ter matado o profeta também de raiva, mas ali Davi se arrependeu. Nós conhecemos toda a história, os irmãos conhecem, mas Natã poderia ter morrido ali, como muitos profetas morreram por terem confrontado os reis de Israel. Então o profeta ele tem que estar preparado, não apenas para ouvir a voz de Deus e obedecer, mas preparado também para as consequências que ele pode sofrer por estar falando da vontade de Deus, falando da palavra de Deus para um povo que muitas vezes não quer ouvir, não quer se arrepender e não quer mudar. Bom, vamos ver agora o segundo subtópico, onde nós vamos ver o desenvolvimento do ministério de Samuel. Todo ministério tem um início e tem um desenvolvimento. Não adianta nós chegarmos assim de querer de paraquedas, a partir de hoje eu vou ser pastor, eu quero ser pastor, eu vou ser pastor. Não. Tem um chamado, tem um desenvolvimento, Deus te chama, Deus te prepara, Deus te capacita, Deus cria situações para você desenvolver o seu chamado, desenvolver os seus dons. E com Samuel também foi assim. Samuel foi prometido pela sua mãe, que ele serviria todos os dias no templo, servindo no tabernáculo, servindo a Deus. Só que talvez Ana não tivesse nem imaginasse que o seu filho se tornaria um juiz de Israel, o sumo sacerdote da nação, um profeta que ungiria reis. Talvez ela não tivesse noção disso, mas Deus já sabia, estava nos planos eternos de Deus, separar aquele homem para poder estar fazendo essa obra, e Deus criou as condições para que ele pudesse crescer e aprender e se desenvolver para cumprir esse chamado. Então, no primeiro parágrafo, nós vamos ver o crescimento profético de Samuel. É interessante que Samuel ele cresceu num ambiente que, ao mesmo tempo que era religioso, porque ele estava perto da arca, porque ele estava no meio de muitos sacerdotes, ele estava num ambiente religioso, e também estava num ambiente de muita perdição, porque naquele momento, naquela ocasião histórica, a maioria dos sacerdotes de Israel não estavam fiéis a Deus, não estavam servindo a Deus de todo o coração. Nós vemos o exemplo dos próprios filhos de Eli, Ofni e Finéias, que cometiam pecados abomináveis, que adulteravam, que fornicavam
perante o altar, dentre outras coisas. Então, ele era muito, não era atuante, não agia nessa questão, ele deixava as coisas correrem solta. Então, isso seria um mau exemplo. Mas Samuel, ele foi, de certa forma, protegido pelo Espírito Santo. Talvez a própria índole dele não era nesse sentido, porque ele não se deixou levar por esse ambiente. O que serve de lição para nós hoje? Não é o ambiente que tem que nos influir, não é o ambiente que tem que vir influenciar a nossa conduta, mas nós que devemos ser influenciadores do ambiente que nós estamos. Então, Samuel cresceu nesse ambiente, e provavelmente o tempo que ele passou na infância com a sua mãe em casa, ele foi educado por ela, no temor do Senhor. Nós podemos ver que ele era uma pessoa que tinha realmente pelo menos uma educação formal, uma educação diferenciada, porque as 3 vezes que o Senhor o chamou, ele se levantou a Eli e se reportou: o Senhor está me chamando, Eli? Ele se levantou no meio da madrugada. A gente vê que ele tinha uma certa disciplina, que ele tinha uma certa conduta. Então, Samuel teve essa questão, ele teve esse desenvolvimento, ele teve esse chamado. Ana deve ter orado muito por ele, para que ele fosse capacitado, para que ele pudesse seguir com esse chamado de servir a Deus. E nós podemos ver que ele realmente cresceu sempre como servo de Deus, jamais se desviando. Qual foi a formação profética de Samuel? Samuel ele foi formado pelo sumo sacerdote Eli. Apesar de ele ter tido suas falhas, ele era um sumo sacerdote, ele tinha conhecimento dos ritos judaicos, ele tinha conhecimento da forma como devia ser cuidado o tabernáculo, como deveria ser governada a nação, e ele passou tudo isso para Samuel, e Samuel aprendeu. Samuel aprendeu aos pés de alguém, por assim dizer, assim como o apóstolo Paulo aprendeu tudo que ele sabia aos pés do grande Gamaliel, da mesma forma que Timóteo aprendeu tudo que ele sabia aos pés do apóstolo Paulo. Então nós podemos ver que um chamado profético, qualquer chamado específico, nós devemos ter alguém a quem aprender, alguém mais velho, alguém mais experiente, alguém mais sábio, alguém que tem mais tempo de caminhada. Nós devemos tomar cuidado para não deixar o ego subir a nossa cabeça, achar que nós sabemos tudo, que nós não dependemos de ninguém, que nós não precisamos ouvir conselho de ninguém, quando na verdade todos nós precisamos seguir as pisadas de alguém. Os apóstolos seguiram as pisadas de Jesus. Nós vemos que sempre servos de Deus tinham alguém em que se espelhar. O profeta Eliseu, que aprendeu muitas coisas com o profeta Elias, que deu prosseguimento ao trabalho profético de Eliseu. E também a gente vê que Samuel teve isso, ele aprendeu muita coisa com Eli. Apesar de ele ter tido seus defeitos, mas ele aprendeu muita coisa com Eli. E isso foi muito importante para ele. Então a gente tem que ter cuidado com isso, não desprezar os mais velhos, não desprezar os mais sábios. Dar atenção, dar entendimento, respeitar, saber separar o que é bom do que é mal, porque ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo. Muitas vezes nós podemos falhar e tudo mais, mas ter essa consciência que Samuel teve. Ele sentou aos pés de alguém que tinha mais experiência e aprendeu para poder desenvolver a sua formação. E, como eu já falei, Samuel ele tinha muita disciplina, ele tinha uma disciplina espiritual, ele orava, ele buscava Deus. Todas as vezes que Deus o chamou, ele sempre respondeu com temor, com tremor. Ele tinha essa consciência, ele tinha esse vislumbre de que disciplina é necessária para você seguir o caminho de Deus. A gente não pode servir a Deus sem uma ordem, sem uma decência, sem uma organização, sem um preparo. Nós temos que ter uma orientação. E Samuel foi muito abençoado por isso, porque a partir do momento que ele começou a exercer essa disciplina, que na terceira vez, quando ele respondeu a Deus, e Deus passou a ter uma intimidade maior com ele, ele começou a ter visões, ele começou a ser mais usado por Deus. Então, é algo que fica para nós mesmos, na questão de sermos disciplinados e também para nós passarmos para os nossos filhos essa questão de disciplina, de organização, de saber como trabalhar o divino, de saber como trabalhar na nossa vida secular, de saber que essas coisas, que a disciplina pode trazer um impacto muito grande na vida dessa geração que está aí. Essa geração que está vivendo agora nesses dias não tem disciplina, cada um quer viver de qualquer maneira, de qualquer jeito, fazer as coisas em qualquer horário. E Samuel não, Samuel tinha uma rotina de trabalho, rotina de adoração, e ele seguia isso de uma forma muito categórica, e isso ajudou muito no desenvolvimento do ministério profético dele. O subtópico 3 vai nos falar sobre
o ministério profético na atualidade. Então nós vamos ver que há uma diferença entre os profetas do Antigo Testamento para os profetas do Novo Testamento, que inclui nós hoje. Nós vivemos a era do Novo Testamento, a era da graça. Bom, primeiramente, o primeiro parágrafo aqui vai falar sobre o dom da profecia. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 até o versículo 11, vai falar uma série de dons que Deus concedeu à igreja. Dom de falar em línguas, dom de curar, dom de ministrar, dom de ensinar, enfim. E vai falar também sobre o dom de profetizar. E o que é o dom de profetizar? Primeiro, esse dom ele está disponível para aqueles que o buscarem. Eu não posso chegar e afirmar, acho até que de repente esse parágrafo aqui o autor talvez na ânsia assim, poxa, esse dom está disponível a todos, como ele colocou. Esse dom não está disponível para todos nós, porque o próprio capítulo 12 de Coríntios vai falar que nem todos profetizam, nem todos curam, nem todos falam línguas, ou seja, está disponível no sentido de que você pode buscar esse dom e ele pode ser concedido, ou não, vai depender muito da vontade de Deus. Mas é fato que esse dom ele pode ser concedido e está disponível para a igreja. A igreja tem essa disponibilidade do dom de profecia, mas não são todos que vão exercer esse dom, ou talvez não durante toda a sua vida. E que dom é esse? É o dom de exortação, é um dom de proferir uma palavra profética no momento específico para a igreja, para a coletividade, ou de repente para uma individualidade, para um irmão específico, para uma pessoa específica. E é um dom no sentido de que ele pode ser dado para você e você não necessariamente precisa ser um profeta para ter esse dom. Você não precisa nem ser pastor, você pode ser simplesmente uma ovelha, se encarga algum na igreja e de repente Deus querer te usar em profecia, por assim dizer, como é dito no meio pentecostal, às vezes nem no sentido de revelar o futuro ou algo assim, mas para trazer uma palavra profética, algo exato para aquela ocasião daquela pessoa ou para a igreja específica. E isso não necessariamente você precisa ser um profeta para isso. Então é um dom que eu creio ainda atua hoje em dia, acontece hoje em dia. Deus pode usar esse dom para quem ele quiser e que, conforme o próprio capítulo 14 de 1 Coríntios fala, que é o dom que nós devemos buscar. Paulo fala que os coríntios buscavam muito falar em línguas, mas ele preferia e colocava como em primeiro lugar o maior dos dons, o dom de profetizar. Porque quem profetiza edifica a igreja, mantém a igreja de pé, edifica os irmãos. Então, se você quer buscar um dom espiritual e está muito preocupado com línguas, esquece línguas um pouquinho, busca profetizar, que a própria Bíblia nos exorta a isso, porque é um dom muito útil para manter a igreja edificada nos dias de hoje. Bom, aí o parágrafo 2 vai nos falar sobre o ministério de profeta no Novo Testamento. No Novo Testamento tinha profetas? Sim, havia profetas. É citado alguns profetas, como por exemplo no livro de Atos, vai nos falar sobre o profeta Ágabo, vai nos falar sobre o profeta Silas, que acompanhava Paulo nas suas viagens missionárias também. Eles eram profetas. Ágabo vai ter duas ocasiões no livro de Atos, Atos capítulo 11, versículo 28 e Atos capítulo 21, versículo 10, onde Ágabo ele profetiza. Uma primeira profecia que ele faz previndo que ia surgir uma grande fome naquela época que eles estavam vivendo, e realmente surgiu. E os irmãos, por causa dessa profecia, tiveram como se organizar e enviar alimentos, suprimentos para Jerusalém, para os irmãos que estavam passando necessidade. E no capítulo 21, Ágabo ele faz uma profecia, ele recebe a profecia falando que Paulo seria preso, que Paulo seria levado como cativo, se ele fosse para Jerusalém em uma determinada ocasião. Mas é interessante que ele não diz que não era para Paulo ir para Jerusalém. Ele disse a profecia que Paulo indo para lá seria preso. Ou seja, era a vontade de Deus que Paulo fosse para lá e fosse preso, mas Deus estava querendo talvez preparar a mente de Paulo para o que estava por vir, que Paulo seguiria o mesmo caminho que Jesus seguiu, que foi um caminho de sofrimento, um caminho de dor, um caminho de perseguição. Então aquilo ali talvez alguns, como o próprio texto nos mostra, tentaram dissuadir Paulo a desistir dessa ideia. Não vai para Jerusalém, fica por aqui mesmo então, Deus está te dando livramento. Mas Paulo entendeu a profecia corretamente, que Deus ali não estava dando livramento para ele, estava preparando ele para que o que Deus queria que ele passasse, que era servir de testemunho para aqueles judeus, para aqueles fariseus, para aquele povo que estava lá. Então, basicamente, a diferença do profeta do Antigo Testamento para o profeta do Novo Testamento é a seguinte: o profeta do Antigo Testamento ele tinha autoridade canônica, por assim dizer,
de estar falando a palavra de Deus, que deveria ser seguida sem restrição, sem questionamento. Assim disse o Senhor. E o judeu tinha que seguir sem questionar em hipótese alguma. Ele não poderia duvidar daquilo. No Novo Testamento, quem tinha esse tipo de autoridade eram os apóstolos. Os apóstolos, eles tinham a mesma autoridade canônica dos profetas do Antigo Testamento. E embora a gente não veja os apóstolos usando essa fórmula, assim diz o Senhor, nós temos os seus escritos sagrados hoje, que o Novo Testamento, que foi escrito, que tem a mesma autoridade que tem os profetas do Antigo Testamento. Então, quais são os profetas do Novo Testamento? São os 12 apóstolos, mais o apóstolo Paulo, que são reconhecidos como realmente os profetas que tinham essa autoridade canônica e que nós devemos seguir sem questionar e que está registrado hoje nas Escrituras Sagradas. Mas então, o que os outros profetas fazem? Então, eles não têm autoridade alguma? Sim, mas eles teriam uma autoridade a nível local. Como Ágabo, por exemplo. Ágabo não fez nenhum tipo de profecia que fosse afetar o mundo todo, ou que fosse, de repente, introduzir um novo ensino, ou que fosse, de repente, trazer uma revelação nova, um entendimento novo dos escritos antigos da palavra do Senhor. Ele teve uma atitude muito mais local, muito mais objetiva, muito mais direta à realidade específica daquela igreja. Então, hoje em dia, pode haver profetas? Nós vamos ver alguns teólogos que vão questionar isso. Pode haver, não pode haver, mas o entendimento da revista do autor aqui, e eu até entendo também um pouco dessa forma, é que sim, pode haver profetas hoje que podem chegar com uma palavra de exortação, uma palavra realmente direta, inspirada pelo Espírito Santo, algo que vai chegar de encontro a uma real necessidade que a igreja esteja passando, que o irmão de uma forma específica esteja passando, mas toda palavra que é recebida por um profeta nesse sentido, ela tem que ser julgada. Julgada em que sentido? Ela tem que ser avaliada à luz das Escrituras para nós podermos ver se ela realmente é de Deus ou não. Com o profeta do Antigo Testamento isso não acontecia. Você realmente tinha que obedecer sem questionar. Hoje em dia, se algo é falado, nós temos que verificar à luz das Escrituras se bate ou não. É como nós vemos, por exemplo, chega um profeta falando, se chegar, por exemplo, um profeta falando, você pode sair com quantas mulheres você quiser, porque eu tive uma visão que nós podemos estar assim, voltando à poligamia, como Davi foi polígamo, como Abraão também teve mais de uma mulher, enfim. Eu tive essa revelação, mas espera aí, eu vou ter que olhar nas Escrituras se é assim, eu vou ver várias passagens do Novo Testamento afirmando que não, o casamento tem que ser monogâmico, homem e mulher apenas e acabou. Então, nós devemos julgar das Escrituras dos profetas que falam hoje. E como é que a gente sabe se o profeta falou a verdade ou não? Se aquilo que ele falou se cumpriu ou não. E se o que ele está falando está de acordo com as Escrituras ou não. Se chegar com um ensino novo, algo diferente, um vento de doutrina, como é que eu vou ter certeza? Peraí, ele falou isso aqui? Deixa eu olhar nas Escrituras se é assim mesmo. Deixa eu ver o que outros profetas do passado falaram sobre esse mesmo assunto que ele está falando. Hoje nós devemos ter essa permissão. Nós temos essa permissão para poder estar julgando. Nós temos que ouvir, entender e ver em cima das Escrituras. Eu até acabei adiantando um pouco o parágrafo 3, que estava falando justamente sobre essa questão. Qual é a nossa única regra de fé e prática? Que é a Bíblia. Então, é ela que nos ensina, é ela que é a palavra de Deus para nós hoje, é ela que nós devemos seguir infalivelmente, inquestionavelmente, jamais duvidar do que está nas Escrituras. Agora, Deus pode usar através do Espírito Santo, sim, um homem, uma mulher de Deus, para vir falar conosco? Pode. Mas tudo que é falado, nós temos que botar no crivo das Escrituras. E se realmente é algo que não mexe com doutrina, mas não está especificamente nas Escrituras, vamos dar o tempo específico para ver se aquilo vai se cumprir ou não. Porque se não se cumprir, foi uma falsa profecia, é um falso profeta. Isso serve de alerta para nós, é para nós tomarmos cuidado, para que Deus não, para que nós não venhamos a falar em vão, a falar em nome de Deus algo que vem do nosso coração. A gente tem que vigiar muito. Eu pessoalmente tomo muito cuidado com isso. Deus já me usou algumas vezes nessa questão com esse tipo de dom. Não falo que eu sou profeta, mas já passei pela experiência de exercer o dom de profecia uma vez ou outra. Eu sempre fui com muito medo, com muito temor, mas para a glória do Senhor, sempre que eu tive a oportunidade de falar, Deus sempre confirmou com aquela pessoa e confirmou comigo também. Então,
foi algo assim que teve confirmações para poder mostrar que realmente é algo que estava vindo de Deus, que não é algo que estava vindo nem da minha imaginação, nem da imaginação das outras pessoas. Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado para não sair falando em vão. Eu pessoalmente acho muita ousadia quando a pessoa hoje, irmão, hoje quer falar assim diz o Senhor. A gente tem que tomar cuidado com isso. Nós não temos esse tipo de autoridade para falar com esse tipo de coisa. Apenas a Bíblia. Nós podemos assim falar em nome de Deus, nós falamos em nome de Deus, nós somos profetas em algum sentido, todos nós somos profetas em algum sentido, quando nós pregamos a palavra de Deus corretamente. Então nós estamos proferindo a palavra do Senhor, nós realmente estamos agindo como profeta. Então assim diz as Escrituras, assim Deus revela na sua palavra. Nós podemos falar dessa forma. Agora, assim diz o Senhor de uma forma tão direta, como falar Jeremias, como falar Isaías, nós devemos tomar cuidado, porque pode não ser realmente palavra do Senhor, pode ser algo nosso mesmo. No ímpeto, no momento, na emoção, a gente tem que tomar cuidado com isso, para não cair nesse erro, para não fazer com que irmãos percam a fé, ou se desviem, ou caiam, ou se fiquem entristecidos com algo que a gente fala e não aconteça. Então, o homem de Deus tem que tomar muito cuidado, a mulher de Deus tem que tomar muito cuidado ao exercer tanto o dom de profecia, quanto se você realmente tem um chamado profético mesmo. E atualmente eu entendo, alguns teólogos também entendem, que esse chamado profético de profeta está nas mãos dos líderes, dos pastores, presbíteros, aqueles que estão separados para poder pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, que é a forma que nós temos hoje de estarmos agindo como porta-vozes do Senhor, através da sua palavra, através das Escrituras, que Deus fala conosco. Quando nós abrimos as Escrituras, nós lemos ela, nós exortamos o povo e procuramos fazer com que o povo passe a cumprir essa palavra. Então, há um ministério profético hoje? Sim, há, mas ele é um pouco diferente do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento havia uma revelação direta do Senhor. Hoje a revelação que nós recebemos de uma forma, não vamos falar indireta, porque Deus fala pela sua palavra, mas não da forma como eles recebiam, não da forma como Deus trabalhava no passado, é através das Escrituras. Então toma cuidado com qualquer tipo de doutrina que você receba, que algum profeta pode chegar e passar para você. Porque muitas seitas, muitas heresias surgiram por causa desse tipo de revelação profética, entre aspas, mas que muitas vezes se mostraram revelações demoníacas ou revelações da própria carne. Bom, para nós concluirmos, o texto, o último parágrafo nos diz o seguinte da conclusão. Onde estão os crentes usados por Deus para falar extraordinariamente ao seu povo? Nesses últimos dias, precisamos de obreiros fiéis que busquem os dons do Espírito. Entretanto, estejamos vigilantes, como já dissemos. Todo enunciado profético tem de passar necessariamente pelo crivo da Bíblia Sagrada. Então aqui é um resumo daquilo que foi falado hoje. Preste atenção nas palavras proféticas que você recebe na sua igreja. Preste atenção nas palavras proféticas que você está proferindo, que você está passando. Tenha ciência que tudo aquilo que você está falando e tudo aquilo que você está recebendo está dentro das Escrituras. Como é que eu vou saber diferenciar isso? Pelo Espírito Santo de Deus que vai te tocar na hora e também pelo seu estudo da palavra de Deus. Porque se você não estudar aqui, você não vai saber se o profeta está falando algo que provém do Senhor, ou que provém de si mesmo, ou que seja uma revelação demoníaca também, que infelizmente todos nós podemos estar sujeitos a isso, de recebermos algo que não vem de Deus. A gente tem que saber separar as coisas. E o verdadeiro cristão sabe separar porque ele ora, porque ele jejua e porque ele estuda a palavra. Quer você seja realmente um profeta atual, seja através do seu pastorado, do seu presbitério, do seu diaconato, quer você seja um irmão que recebeu de Deus esse dom tão precioso que é o dom profético de exortação, que você possa estar usando bem, com sabedoria, com discernimento, sabendo que o seu trabalho não é em vão. Você está fazendo um trabalho para edificar a igreja do Senhor. Então, esse é um dom muito necessário hoje em dia, no momento que nós vivemos por tantas calamidades, tantas falsas doutrinas, tanta apostasia que tem surgido no meio do povo de Deus. Então, fica firme, persevere, selecione tudo que é bom, retenha o que for bom, separe o que for ruim e continue essa caminhada servindo a Deus. Bom, encerramos agora a aula de hoje. Agradeço aos irmãos por terem ficado até aqui aprendendo conosco, que você possa estar indo na EBD na sua escola para você poder estar aprendendo um pouco mais, retendo um pouco mais o conteúdo do estudo, porque lá você vai ler os parágrafos, lá você vai poder tirar dúvida com o seu professor,
e eu creio que vai ser uma bênção muito grande na sua vida. E que você continue a assistir as aulas que nós estamos passando, tanto eu quanto o irmão Leandro Rocha, e que você possa estar compartilhando esse vídeo, que você possa estar curtindo. Se inscreve no nosso canal lá no YouTube, Ministério Peregrino de Deus, que você também possa estar, se você ainda não se inscreveu na nossa página no Facebook, Ministério Peregrino de Deus, se inscreva lá também, para que você possa estar recebendo esses vídeos, essas aulas, para que você possa estar recebendo também os pequenos devocionais que nós fazemos durante a semana. E futuramente nós vamos estar fazendo alguns estudos diferenciados, que nós estamos separando, estou conversando com o irmão Leandro, sobre catecismos, um discipulado para você fazer também aqui, um discipulado via internet, para ajudar os irmãos que estão começando na fé. Nós sabemos que muitas igrejas têm falhado nesse sentido de fazer um discipulado para seus membros. Nós queremos ajudar você a aprender um pouco mais a palavra de Deus, ensinar o beabá, para você poder estar assim, tendo uma caminhada mais plena aos pés do Senhor. Bom, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Continue orando por nós, abençoe nossas vidas. Nós oramos para que vocês tirem bom proveito dessas aulas, que vocês continuem a se esforçar e que todos nós possamos estar caminhando juntos como peregrinos, dando as mãos de uma forma espiritual e indo todos para o mesmo lugar, que é o desejo de todos nós, eu creio que de vocês como é o meu, que é irmos para a nossa casa celeste, preparada justamente para o nosso Senhor, onde não vamos mais sofrer, sentir mais dor, vamos ter alegria plena. Mas enquanto esse tempo não chega, nós vamos caminhar, nós vamos orar, vamos buscar a Deus e vamos aprender a sua palavra. Muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e Shalom, até a próxima aula e até os próximos vídeos.